E aí a gente tem um fator complicador que é o novo governo americano. Como é que vocês esperam que esse fator influencie nessa dinâmica aqui do Brasil? Assim, a esperança, como disse o Jonathan, é que seja favorável, né? A gente é brasileiro e não pode desistir, mas... Porque ele, como você já tinha mencionado também, Mota, ele vai trazer o Elon Musk e o Vivek, que vão tocar lá o tal de Departamento de Eficiência Governamental e que tem prazo para finalizar esse departamento. Eles vão ter em torno de pouco menos de 2 anos para isso. Então eu acho que eles vão vir já com bastante coisa de início. E poderia ser uma coisa que inspirasse o Brasil positivamente, né? Assim como os nossos vizinhos argentinos, o trabalho que vem sendo feito lá recentemente pela gestão do Milei, né? Agora, se não influenciar, a gente vai estar então numa trilha ruim. Você vai ter os Estados Unidos entrando numa trilha de correção de curso, né, fiscal. Você tem os nossos vizinhos argentinos aqui numa trilha boa. Talvez outros países, até países europeus que também estão numa trilha difícil agora, possam se inspirar também nos Estados Unidos. Você já começa a escutar nos Estados Unidos, na Europa, desculpa, alguns partidos com esse discurso mudando, né? Um zeitgeist diferente, já sente cheiros novos no ar. Então, se você tem um mundo que, de repente, vai mais para esse lado do ajuste fiscal e o Brasil no desajuste, vai ficar ainda mais difícil a nossa vida. Vai ficar muito mais difícil, porque a distância que a gente vai estar correndo em relação ao restante vai ser ainda maior. Porque hoje a gente não está fazendo a lição de casa, né, no fiscal, mas a gente tem diversos países que não estão fazendo, Estados Unidos entre eles. Se amanhã você tem diversos países que começam a ajustar e você está no time que não ajustou, menos recursos ainda que vão sobrar para você no mundo, nessa guerra que é global por recursos, por investimentos sejam investimentos financeiros, investimentos que gerem empregos na economia real, sejam quais forem os tipos de investimentos. A gente certamente vai sofrer mais com isso, nesse cenário dos Estados Unidos organizando a casa e influenciando outros países, se a gente não organizar. Já teve algumas falas públicas do Donald Trump no Twitter, falando um pouco disso, né? Sobre, primeiro, olha só, não tentem fazer uma nova moeda dos BRICS para combater o dólar, né? Se isso ocorrer, eu vou taxar vocês. Já teve anúncios de que vai haver taxação de alguns países em específico. Mais pesado em todos, China. Isso já veio desde a primeira eleição dele. México e Canadá, se eu não estiver errado. Ainda diretamente, não teve nenhum anúncio para o Brasil. Mas se a gente continuar numa política ruim, como nós estamos, e de combate aos Estados Unidos, né, ou seja, possivelmente nós podemos ter problemas também vindo. Tem impacto a gente não ter feito o dever de casa e ver países emergentes sendo taxados pelos Estados Unidos, ou seja, aumentando a força do dólar perante o mundo? Tem, bastante. Se a gente não faz a lição de casa e ainda com pequenos problemas entre os dois governos, a gente ainda vem com uma taxação para o Brasil, é péssimo para a gente, né? A gente já está numa situação delicada e passaria a ter um problema maior. Eu espero que o governo consiga não fazer esse desalinhamento com os Estados Unidos. Seria muito ruim para a economia brasileira. Bom, eu queria que vocês me ajudassem a entender uma coisa que para mim é um mistério. Dizem que a taxa de desemprego no Brasil está baixa, que há muito emprego, mas o Brasil tem 50 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família. Na minha cabeça, pelo menos uma boa parte dessas pessoas está desempregada. Me ajuda, Cavendish. Bom, tem uma questão aí, que a forma que é calculado isso. Só é considerado desempregado quem está ativamente procurando emprego. Então, você pode às vezes olhar o número de desempregados numa economia, nos Estados Unidos também é assim, e achar que está baixa e de fato até pode estar em comparativos históricos, quando na verdade está aumentando a camada de pessoas que vivem do Estado. Os Estados Unidos também passou por um processo similar nos últimos anos. E é o caso do Brasil, é o número que você citou. A gente tem um exército de pessoas que não trabalham, que vivem com recursos do Estado e que não são consideradas desempregadas. E se amanhã esse número for 60 milhões, for 70 milhões, a taxa de desemprego não vai considerar isso, né? Então você tem poucas pessoas produzindo e muitas que vivem às custas do Estado. É lógico que o Bolsa Família tem os seus méritos, né? Tem pessoas que realmente necessitam, mas o que o Jonathan falou também anteriormente faz sentido, de fazer um pente fino. Talvez tenha muito exagero
E o que você quer é uma ajuda social que seja uma ponte para o emprego. No final do dia, a melhor ajuda que existe é um emprego, né? Não existe programa de Estado melhor do que um emprego. Então, é um problema e tem a ver com a contabilização. E as pessoas precisam entender isso para, de repente, não ficarem repetindo depois que a taxa de desemprego é super baixa e tal, quando, na verdade, podem ter subterfúgios que estão sendo utilizados para tanto. A frase do Ronald Reagan fala muito disso, né? O melhor programa social que existe é o emprego. E quando a gente olha esses números, eles são bastante diferentes da realidade, né? Como você acabou de colocar, são 50 milhões de pessoas hoje que dependem de um auxílio governamental. Se a gente fizer a conta seca, vamos dizer assim, ou seja, pessoas que estão ativamente trabalhando e as pessoas que não estão trabalhando, esse número é muito pior. Se a gente englobar só os 50 milhões de auxílio governamental, possivelmente esse número mais que triplica. Então, é a forma como é calculada que dá uma certa maquiada, vamos dizer assim, e parece que as coisas estão tudo bem. Seja o cara que recebe hoje um auxílio do governo, seja aquele que, depois de muito tempo procurando emprego, nem sequer procura mais. Então, se a gente soma essas coisas, esse número é bem mais alarmante do que o atual número divulgado pelo governo. Agora eu queria mudar um pouco de assunto e perguntar a vocês sobre investimentos. Compensa investir na Bolsa Brasileira? O Brasil é um país que oferece condições suficientes para que a gente pegue a nossa poupança e compre ações e que isso seja um bom investimento? Bom, uma coisa que eu sugeriria a quem está assistindo se você está pensando nisso, pense em relação ao dólar sempre. Porque o que acontece? Países que passam por esse processo de inflação alta, que a gente pode estar entrando, se não tomar cuidado, você enxerga, por exemplo, bolsas que continuam subindo. A Bolsa da Venezuela, na moeda da Venezuela, seguiu subindo. A da Argentina, há muitos anos subindo em pesos argentinos. O que não quer dizer que seu dinheiro está valendo mais no contexto internacional. Se você colocar ele frente a um dólar, ao euro e outras moedas fortes, você perdeu. Então, você tem que sempre olhar, seria o meu conselho a quem está assistindo, em dólar. Tá bom, eu ganhei 10% na valorização de uma ação aqui no Brasil, 15%, 20%, tá certo. Mas e o real? Como performou nesse período? O real desvalorizou quanto? Se o real desvalorizou mais que isso, você efetivamente está perdendo dinheiro no cenário internacional. Por mais que você ache que você está ganhando aqui no Brasil, mas o seu dinheiro está reduzindo em dólares. Sob esse ponto de vista, compensa investir na Bolsa Brasileira? É a pergunta do milhão, mas vou pôr o meu na reta aqui, Mota. Eu acho que 2025, se começar a existir, se piorar bastante, a economia real em especial, e começar a existir presságios de alternância de poder para 26, eu acho que a Bolsa pode começar a subir em um momento que você vai ver a economia real piorando. Que vai ser até algo estranho, porque hoje você tem uma Bolsa muito fraca, muito barata, com a economia real ainda forte. E ano que vem, se acontecer essa ideia de alternância de poder para um governo mais responsável começar a ganhar força, é possível que a gente veja o PIB caindo, o desemprego aumentando e o mercado melhorando, que é muito louco, porque as pessoas têm que entender que o mercado lida com expectativas e não o que o PIB está fazendo necessariamente. Quando você compra uma ação, você está apostando que no futuro Exato. A economia vai melhorar, as empresas vão lucrar mais e a sua ação vai... Então eu vou te dar uma resposta malucada. Se a economia piorar, eu acho que a Bolsa pode melhorar. Não faz sentido, né? Eu sei, mas sempre expectativas, tá? Claro, Jonathan. Eu acho que quando a gente olha investimento em empresas, né, ele passa por uma divisão de conseguir separar o joio do trigo. A gente tem setores que são completamente dependentes de consumo, como o setor de varejo, que há anos vem tendo problemas. Por outro lado, você tem alguns setores que têm um pricing power, ou seja, conseguem repassar custos de inflação, etc., para o consumidor final, e que esses tendem a performar bem. O que a gente olha no cenário atual a gente tem ativos muito descontados, mas sem nenhum gatilho para que eles passem a valorizar. Então, sim, talvez faça sentido para quem tem um bom perfil para isso, mas depende de alguns gatilhos que a gente não tem visto do governo atual.
Setores esses que têm esse poder de repassar tendem ao longo prazo terem bons retornos, como setor de energia elétrica, saneamento, bancos, telecom. Mas, de modo geral, a grande maioria depende de gatilhos realmente de uma melhora fiscal, ou seja, das expectativas, como o Cavendish falou, para que aí sim a gente passe a ter um fluxo comprador desses ativos. Hoje a gente não tem visto esse fluxo acontecer. A gente ouviu falar que tem acontecido nos últimos meses uma fuga de investimentos estrangeiros da Bolsa. Isso é verdade? E se é verdade, por que o investidor brasileiro está saindo do Brasil? Estrangeiro está saindo do Brasil? Eu acho que assim, né? Tudo no mundo hoje, como é extremamente conectado, o investidor ele passa a olhar o custo de oportunidade, ou seja, vale a pena eu investir no Brasil, dada todas as mazelas que a gente tem visto, vis-a-vis o retorno que eu tenho hoje em países desenvolvidos? Me parece que não. Então, se você olhar ao longo de 2024, mais de 30 bilhões de reais saíram da Bolsa Brasileira de investidor estrangeiro. Ou seja, o investidor estrangeiro tirou dinheiro daqui ao longo de 2024. A gente só vai ver isso acontecer se a gente tiver de novo uma mudança fiscal no país, onde projete que a gente vai melhorar a economia a longo prazo. Não me parece que vem acontecendo, tanto é que o estrangeiro vem tirando dinheiro há bastante tempo, e quem tem comprado esses ativos aqui tem sido um investidor local, né? Tendo a esperança de que lá na frente isso vai mudar. Mas o investidor estrangeiro tem realmente saído da Bolsa Brasileira. Quer comentar, Cavendish? É o lado trágico da coisa, né? E o investidor estrangeiro, ele sempre olha para frente. Vamos voltar de novo para a Argentina. Tem que usar esses exemplos porque são os exemplos que parecem com a nossa situação atual. Se você olhar no detalhe, a Bolsa Argentina começou a performar bem quase um ano antes da eleição do Milei. O investidor estrangeiro, que provavelmente estava colocando recursos lá, alocando, sabia que o Milei seria eleito? Não. Mas a expectativa era uma expectativa de que haveria alternância de poder para um governo muito mais responsável, um pouco mais responsável, né? E isso já gera uma expectativa melhor e que pode trazer aí essa subida até no momento que a economia ainda vai mal, né? Então, passa pelas nossas... A gente precisa ajustar a nossa casa, não tem o que falar, precisa ajustar. E se não ajustar esse governo, que haja uma alternância de poder e que permita que isso aconteça. Não dá para seguir do jeito que está indefinidamente. É impossível. A conta não fecha, é matemático.